Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rita Vieira e a gente está aqui hoje para mais uma aula de História Geral. Hoje a gente vai falar sobre um dos conteúdos que o Enem mais gosta de trabalhar, que é a Revolução Industrial, tá bom? Se não vier na prova de História, com certeza vai vir na prova de Sociologia. E os tutores da Sociologia vão trabalhar com vocês essa temática também, porque é dentro desse contexto histórico que nasce a Sociologia no século XIX como consequência da Revolução Industrial, certo? Quando vocês ouvirem falar em Revolução Industrial, quero que vocês lembrem que esse é um evento do século XVIII. Ele se inicia no que a gente vai chamar de ano de 1750, na Inglaterra, e depois ele vai acontecer em outros lugares da Europa e do mundo também. É muito importante a gente lembrar, gente, que a Revolução Industrial, ela não aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela foi acontecendo de acordo com o poder aquisitivo do país. O país que conseguia acumular o que era necessário para formular uma revolução industrial foi vivendo esse processo antes de outros países que não tinham essas condições, que não conseguiram acumular essas condições. É importante lembrar também que a divisão que a gente estuda lá na geografia entre mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido se dá a partir do processo de revolução industrial. Mundo desenvolvido é aquele que conseguiu, são aqueles países que conseguiram, sozinho, revolucionar, produzir industrialmente, sem pedir dinheiro emprestado de ninguém, acumularam todas as causas necessárias para poder se industrializar. Países subdesenvolvidos são aqueles que não conseguiram se industrializar sozinhos. Precisaram contrair grandes dívidas externas, pedindo dinheiro emprestado de outras grandes nações para poder passar pelo processo de industrialização. Vamos pegar dois exemplos clássicos para a gente estabelecer quem é desenvolvido, quem é subdesenvolvido. A Inglaterra, que é a mãe da Revolução Industrial, é desenvolvida. O Brasil, que só veio se industrializar na era Vargas, a partir de 1930, é subdesenvolvido, porque vai pedir dinheiro emprestado para poder se industrializar. Outro exemplo de país desenvolvido é os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos da América entra na Revolução Industrial a partir da segunda fase, que é a Revolução Automobilística, com a criação das indústrias montadoras de veículos pelo Henry Ford, certo? É um país desenvolvido que conseguiu se industrializar sozinho, sem a ajuda financeira de nenhum outro país. Mas o nosso país, boa parte dos países da América Latina, parte dos países que formam a Ásia, parte dos países que formam a África, certo? Inclusive a China, que hoje é uma potência mundial, iniciaram seu processo de industrialização como subdesenvolvidos, tá bom? Vamos para cá então, olha só. Quando vocês ouvirem falar de revolução industrial, eu quero que vocês lembrem que isso é nada mais, nada menos do que a passagem da produção manufatureira, que é artesanal, para a produção através da maquinofatura, tá? A partir de 1750, lá inicialmente na Inglaterra, nós vamos ter a máquina sendo inserida no processo de produção, certo? Não vai ser mais o trabalho 100% artesanal, feito pelas mãos de um artesão, de uma pessoa que produzia em sentidos de manufatura. A partir de 1750, nós vamos ter uma máquina ajudando no processo de produção. É muito importante lembrar que no início da Revolução Industrial, a máquina não substituía a mão de obra humana. Ela facilitava a produção e ajudava a aumentar o volume dessa produção, mas ela não substituiu a mão de obra humana, inicialmente. Hoje, na quarta fase da Revolução Industrial e desde a terceira fase, que é a técnico-científica, essa máquina ela vai começar a substituir a mão de obra, provocando o que a gente chama de desemprego estrutural, certo? Mas inicialmente, lá no início da Revolução Industrial, isso não aconteceu, muito pelo contrário. A máquina precisava de pessoas para que ela tivesse um bom funcionamento, ok? Aí alguém pode perguntar, professora, mas como foi que a Inglaterra e esses outros países que primeiro viveram o processo de revolução industrial conseguiram gerar essa industrialização? Bom, gente, nós temos 4 fatores que são primordiais, necessários para que um país consiga fazer seu processo de industrialização. Primeiro é preciso acumular capital, grana.
Aí alguém pergunta, professora, como a Inglaterra conseguiu acumular esse capital? Gente, de duas maneiras. Primeiro, endividando outras nações europeias, como Portugal, por exemplo, que devia muito dinheiro para a Inglaterra. Inclusive, você pode encontrar lá na prova de ciências humanas uma questão que faça o casamento entre um conteúdo de história do Brasil e o conteúdo de história geral da Revolução Industrial. Por quê? Porque o ouro que foi explorado na região de Minas Gerais serviu para pagar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, existe uma ligação entre esses dois fatos históricos, um da história geral e um da história do Brasil. Tá? O ouro era explorado na região das Minas Gerais, saía daqui diretamente em navios portugueses para a Inglaterra, para pagar as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Essa foi uma maneira da Inglaterra acumular esse capital necessário para gerar a Revolução Industrial. Então, a grosso modo, a gente pode inclusive dizer que a Revolução Industrial foi em parte financiada pela economia de ouro que aconteceu no Brasil durante o período colonial, certo? Outro jeito que a Inglaterra tinha de acumular capitais era através de seu mercantilismo. Eles vendiam muitos produtos manufaturados por toda a Europa e por todo o resto do mundo conhecido até aquele momento, através do processo de grandes navegações. Tá? Então, a Inglaterra foi pioneira porque ela conseguiu acumular, tanto endividando nações europeias, quanto através do desenvolvimento do mercantilismo. Outro ponto importante para gerar uma revolução industrial é o acúmulo de matérias-primas. Se não tiver produto para ser beneficiado em abundância, não dá para gerar processo de revolução industrial. A Inglaterra teve uma governante, uma rainha chamada Elizabeth I. Essa moça criou uma lei chamada de Lei de Cercamentos, ou Enclosure Act, onde ela determinou, lá no ano de 1640 ainda, certo? 1630, século 17, que 50% de todas as terras produtivas na Inglaterra seriam destinadas à produção de algodão e à criação de ovelhas. Para quê? Para gerar matéria-prima para o mercantilismo que existia na Inglaterra naquele tempo. 100 anos depois, essa determinação acabou ajudando no processo de acúmulo de matéria-prima para a Revolução Industrial. Outra coisa importante é ter disponibilidade de mão de obra, é ter gente para trabalhar nessa industrialização, certo? Com essa mesma lei de cercamentos, a Elizabeth, além de mandar produzir muito mais matéria-prima, ela acabou expulsando muitas famílias do campo para a cidade, promovendo o que a gente conhece na história, na geografia, como êxodo rural. Muitas pessoas abandonaram o campo e foram para a cidade em busca de melhores condições de vida e trabalho, gerando disponibilidade de mão de obra. Outro fator primordial para gerar a Revolução Industrial é o processo de invenção das máquinas, é a criação das máquinas. Sem elas não há possibilidade de promover industrialização, porque é o trabalho da máquina, em conjunto com o trabalho humano, que vai promover o que nós conhecemos como Revolução Industrial. Duas máquinas são as maiores representantes do início do processo de Revolução Industrial, que é o tear mecânico, a máquina de fazer tecido, certo? Que tem várias agulhas e que precisa da manutenção humana para funcionar, e as locomotivas, a máquina a vapor, as estradas de ferro. Todo lugar onde a Revolução Industrial chegou tem uma locomotiva, tem uma estrada de ferro, porque ela é o maior símbolo, um dos maiores símbolos do desenvolvimento industrial que vai acontecer, porque ela servia para transporte de pessoas, transporte de matéria-prima, transporte de produto industrializado para venda, facilitação da comunicação entre locais através do transporte de pessoas. Tá? Então, todo lugar onde a Revolução Industrial aconteceu tem uma locomotiva, tem uma estrada de ferro, porque ela é símbolo dessa primeira grande fase da Revolução Industrial. Aí alguém pode, nesse momento, atenar e dizer assim, professor, aqui na cidade que a gente mora, Porto Velho, tem uma estrada de ferro, fica ali na beira do Rio Madeira. Inclusive, alguns professores de história dizem que ela é a mãe de Porto Velho, porque o povoado que se formou em torno dela é que deu origem à cidade de Porto Velho. Eu posso dizer, então, que a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela é um reflexo do processo de industrialização? Sim, industrialização tardia, que é o que o Brasil vai viver, tá? Lembra que a principal função da estrada de ferro Madeira-Mamoré era escoar a produção de borracha que era feita em regiões bolivianas
por dentro do território brasileiro, para depois mandar toda essa produção para as casas industrializadas na Inglaterra e na França, certo? Então, ela é um reflexo da Revolução Industrial. Ela está ligada ao processo de Revolução Industrial também, como as outras ferrovias que nós vamos ter em todos os territórios, tá? Continuando aqui, gente, é muito importante a gente lembrar que a Revolução Industrial ela é um processo contínuo, que vai acontecer em diversas fases. Tem professor e tem material didático que gosta de chamar a Revolução Industrial de primeira Revolução Industrial e segunda Revolução Industrial. Eu acho mais fácil de compreender se a gente lembrar que a Revolução Industrial é um processo só, dividido em 4 fases diferentes de desenvolvimento, certo? Vindo cada fase próxima depois da primeira, substituindo as outras, certo? Então, a primeira fase da Revolução Industrial que a gente tem é a Revolução Têxtil, onde vai se produzir principalmente tecido. Ela aconteceu na Inglaterra, na Bélgica e numa pequena parte da França, tá? Essa fase aqui começou no ano de 1750 e terminou em 1850, certo? Foram 100 anos de desenvolvimento têxtil dentro de uma pequena parte da Europa. A segunda fase da Revolução Industrial é a Revolução Automobilística. Quando vocês ouvirem falar em automobilística, eu quero que vocês lembrem de montadoras de veículos, eu quero que vocês lembrem de carro, tá? Quero que vocês lembrem do Henry Ford, que é o cara que vai fazer a primeira montadora de veículos nos Estados Unidos, que são as indústrias Ford, certo? Depois, a automobilística, gente, ela é importante por quê? Porque ela já vai transformar a Revolução Industrial num processo que abrange outros lugares. Ela aconteceu na Europa toda, nos Estados Unidos, certo? E no Japão também, tá? Então, a segunda fase da Revolução Industrial, ela já abrange um número maior de países, inclusive em outros continentes, além da Europa. A terceira fase nós chamamos de técnico-científica, que é onde nós vamos ter um grande desenvolvimento dos meios de comunicação. Aqui vai se falar a primeira vez em informatização da comunicação, certo? Mais para frente, a técnico-científica aconteceu de 1930, 1920 até 1970, tá? 1980, que é quando começa o processo de globalização, que é a quarta fase da Revolução Industrial, e nós ainda vivemos esse processo, que vai ter início no final dos anos 80, início dos anos 90, e vai ganhar o mundo a partir dos anos 2000. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando daquele período da história onde nós temos o fim das fronteiras para a informação, onde nós temos o fim das fronteiras para o acesso às coisas produzidas pelo mundo capitalista, certo? Então, a globalização, ela ainda é uma fase da Revolução Industrial que nós estamos inseridos, tá? Problemas sociais que nós enfrentamos na nossa sociedade atual são gerados pela globalização, que é o momento histórico que nós vivemos em termos de produção e desenvolvimento econômico, certo? É importante lembrar, gente, além das fases da Revolução, que nós tivemos os modelos de produção. Aí alguém pergunta, professor, o que é um modelo de produção? O modelo de produção é aquele jeito em que se produzia dentro da fábrica. Como é que os produtos eram produzidos dentro das fábricas no processo de revolução industrial, de acordo com as fases em que nós passamos? O primeiro modelo de produção que nós vamos ter é o Taylorismo, tá? Ele se encaixa na primeira fase da revolução industrial, certo? O Taylor era um empresário inglês que tinha várias fábricas de tecido. E dentro da fábrica dele, ele resolveu estimular os trabalhadores para que eles produzissem cada vez mais, de acordo com uma hora de trabalho. Então, Taylor mandou construir um relógio maceta, colocou lá no fundo da parede, na parede do fundo da fábrica, e de uma em uma hora aquele relógio tocava uma sirene, para estimular a produção em massa por hora de relógio. Então, toda vez que vocês ouvirem falar do Taylorismo, vocês vão lembrar que isso aqui é produção em massa. Produção
em massa. Sempre lembrando da imagem do relógio, tá? Que é produção em massa por hora de relógio. Quando a revolução automobilística aconteceu, que é a segunda fase da revolução industrial, o Ford, lá nos Estados Unidos, criou um jeito de produzir diferente. Na fábrica dele, ele mandou instalar uma esteira de produção, que é como se fosse uma esteira mesmo, é o nome, sabe? Como se fosse como é que eu posso dizer? Quando a gente vai no aeroporto, por exemplo, no aeroporto de Brasília, tem aquelas esteiras para ajudar a gente a passar mais rápido. Nas indústrias que utilizam o modelo de produção Fordismo, existe uma esteira daquela, mas no sentido de produção. Existem alguns filmes, por exemplo, que mostram isso, como o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, como A Fantástica Fábrica de Chocolates, tá? Onde existe uma esteira de produção, certo? Nessa esteira de produção, o Ford achou melhor colocar cada trabalhador especializado em uma única etapa da produção. Aqui na empresa do Taylor, no modo de produção do Taylor, todo trabalhador fazia todas as etapas de produção. O cara ia buscar matéria-prima, o cara colocava matéria-prima na máquina, o cara dava os acabamentos desse produto que tinha sido beneficiado pela máquina. Aqui no Fordismo, não. Devido à esteira de produção e à especialização do trabalhador em uma única etapa da produção, um trabalhador encaixava o parafuso, o outro soldava o parafuso, o outro cobria o parafuso, certo? Cada um fazia uma parte do processo produtivo, no processo que nós conhecemos como Fordismo. Quando vocês ouvirem falar do Fordismo, eu quero que vocês lembrem que isso aqui é produção em série. Por quê? Porque eu vou produzir muito, mas eu vou produzir o mesmo produto, tá? E onde cada trabalhador vai ter uma função dentro desse processo de produção. Olha aí o Tempos Modernos aparecendo para vocês. Isso é uma esteira de produção, gente, tá? E cada trabalhador faz uma única função. O Charlie Chaplin, nesse filme, ele está fazendo uma única função, que é apertar os parafusos dentro da produção, tá? É importante a gente falar do Fordismo, por quê? Porque o Fordismo vai ser o modelo de produção mais criticado dentro da sociologia, certo? Dentro do comportamento humano de sociedade. Professora, por quê? Porque o Karl Marx, que vai criar a teoria do socialismo científico junto com um amiguinho dele, que era o Friedrich Engels, ele vai dizer que o Fordismo gera a alienação do trabalhador, por dois motivos. Primeiro, porque o trabalhador que está ali fazendo uma função só, ele não tem consciência do produto final que ele ajudou a produzir. Segundo, porque o trabalhador nunca vai ter condições financeiras de comprar aquele produto que ele ajudou a produzir à vista, certo? Parcelado a gente compra tudo. Hoje tem parcelamento de carro em até 72 vezes. O carro acabou e você ainda está pagando a parcela dele, certo? Mas nós não temos a condição de comprar esse carro à vista. Se nós formos ricos, sim. Se nós formos só trabalhadores, não. Certo? Então, Karl Marx e o Friedrich Engels, quando criarem a teoria do socialismo científico, vão dizer que esse modelo de produção aqui, criado pelo Henry Ford, lá nos Estados Unidos, para suas montadoras de veículos, acaba gerando a alienação do trabalhador. Muito cuidado, gente. O Fordismo é o modelo de produção que mais cai na prova do Enem, porque está muito inserido dentro da história e da sociologia, tá? Então, muita atenção com o Fordismo. Inclusive, em provas anteriores, nós tivemos uma questão que trazia uma charge. Eram dois trabalhadores conversando numa esteira de produção. Aí um dizia para o outro assim: poxa, amanhã você vai se aposentar. Qual é a primeira coisa que você vai fazer depois que você se aposentar? Aí o outro, que é esse que ia se aposentar, dizia assim: eu vou caminhar até o final da esteira de produção para saber o que a gente está ajudando a produzir há 35 anos. Tá? Isso foi uma questão do Enem. E geralmente, essa charge não veio uma vez só não, ela já veio duas. Então, muita atenção, porque o Fordismo gera o processo de alienação do trabalhador, tá? E ele cai muito na prova do Enem. Outro modelo de produção que nós vamos ter no processo de industrialização é o toyotismo. O toyotismo, gente, ele está ligado à revolução técnico-científica e à globalização, tá? O toyotismo é uma produção por demanda de mercado.
que é o just in time. Comprou, manda produzir, certo? Professora, por que acharam melhor substituir o Fordismo pelo Toyotismo? Porque o Fordismo ajudou a gerar a crise de 29, que foi a primeira grande crise do capitalismo, que aconteceu por causa de uma superprodução capitalista. Então, os industriais do mundo inteiro resolveram copiar um modelo japonês de produção, que só produzia de acordo com a demanda do mercado. Depois que estava vendido, é que eles montavam o produto para evitar a desvalorização desse produto. Tá? O Fordismo não, produzia um monte e deixava lá no estoque. O Toyotismo não. Por exemplo, no Toyotismo, a gente tem fábricas montadoras de veículos, elas produzem todas as peças de um determinado modelo de veículo, mas elas só montam aquele veículo e mandam para a loja depois que a compra desse veículo foi feita lá na concessionária. Por exemplo, vamos dizer que hoje você vai sair da sua casa e vai comprar seu primeiro carro zero numa concessionária aqui em Porto Velho. Você vai chegar lá, vai ser bem atendido por um vendedor, ele vai te mostrar todos os modelos, você vai fazer test drive, aí você vai escolher um determinado carro, certo? Nessa hora você começa o processo de alienação fiduciária, que é o financiamento do seu veículo. Tá? Algum banco vai oferecer uma proposta e você vai dar o seu carrinho velho como entrada, ou um dinheiro que você tiver, e vai financiar o resto do seu carro novo. Tá? Chama alienação fiduciária exatamente porque esse bem não é seu, ele é de um banco. Quando você terminar de pagar é que ele vai ser seu, certo? Aí o que vai acontecer? O banco aceitou o financiamento, você começa o financiamento. Depois que estiver tudo pronto, financiamento aceito e tudo mais, o vendedor vai ligar para a fábrica e vai dizer assim: fulano, manda montar aí um carro ano tal, peça tal, modelo tal, com esses adereços e tudo mais. É assim que funciona o just in time, é assim que funciona o toyotismo. Só é fabricado, só é montado aquilo que já está vendido. Por isso que a gente diz que é produção de acordo com a demanda do mercado. Isso evita muito prejuízo para o capitalismo, gente. Aí você sai da concessionária e volta dali a 15 dias, que é quando o seu carro chega, certo? Para poder pegar o seu carrinho novo, que veio direto da fábrica, não ficou em pátio, não tem um arranhão, não tomou chuva, não tomou sol, tá? Então, é assim que funciona o toyotismo. Ele veio para melhorar os problemas que o Fordismo gerou para uma grande produção durante o início do século XX, lá com a crise de 29. Tá? Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês não esquecerem. Não é porque um modelo veio depois do outro que o modelo anterior desapareceu completamente, certo? No Fordismo, nós ainda temos características da produção taylorista, como, por exemplo, o relógio, que vai apitar para marcar horário de início de trabalho, horário de almoço, certo? No toyotismo, a mesma coisa. O toyotismo vai produzir de acordo com a demanda de mercado, com just in time. Mas na fábrica toyotista também tem esteira de produção, que nem no Fordismo. Tem trabalhador especializado em cada etapa da produção, como tinha no Fordismo. É só a demanda de produção que vai ser reduzida e só vai acontecer de acordo com a demanda do mercado, tá? Mas mais importante do que conhecer todo esse processo que a gente viu aqui, é nós entendermos e reconhecermos as consequências do movimento de revolução industrial. Uma das maiores consequências da Revolução Industrial é o processo de aumento do urbanismo e do inchaço urbano. Aí alguém pode dizer assim: professor, isso não é a mesma coisa? Não. Urbanismo é estrutura de urbanização, é saneamento básico, é asfalto, é moradia digna para todas as pessoas, tá? É questões que envolvem o saneamento básico. Inchaço urbano é aumento populacional. É importante a gente lembrar que quando a Revolução Industrial aconteceu, cada vez mais pessoas saíram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida e trabalho. Isso acabou gerando um grande aumento populacional das cidades, que nós vamos chamar de inchaço urbano. Alguns locais, algumas cidades, alguns países conseguiram em pouco tempo se urbanizar para acolher toda essa população. Os países subdesenvolvidos não conseguiram. Vamos pensar no Brasil, por exemplo. No Brasil,
todas as pessoas têm acesso a saneamento básico, asfalto, moradia digna, saúde e educação? Não, tá? Então nós não conseguimos aumentar o processo de urbanismo, que é essa grande oferta de condições dignas de vida dentro da cidade, porque nós somos subdesenvolvidos. Mas os países europeus conseguiram rapidamente. A Inglaterra se tornou o primeiro país urbanizado do mundo, tá? Londres é a primeira grande cidade urbanizada do mundo, porque em pouco tempo eles conseguiram resolver o problema da urbanização. Outro ponto importante da gente discutir como consequência da Revolução Industrial, gente, é o processo de aumento da degradação ambiental. Tá? O meio ambiente hoje, ele pede socorro, mas tudo isso é uma consequência do processo de Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial começou, ela era baseada no ideal iluminista de que a natureza era um bem inesgotável e que o capitalista podia explorar, que não ia ter problema, a natureza ia dar conta de repor. Só que com o passar dos anos e a exploração descontrolada desses recursos naturais, se percebeu que, na verdade, a natureza não dava conta de repor no tempo em que o homem gostaria. Então, o que aconteceu? O homem industrializado, a partir do século XX, vai ter que pensar em desenvolvimento sustentável. Foi quando começaram a acontecer as grandes reuniões internacionais preocupadas com a questão do meio ambiente. A Revolução Industrial começou em 1750. A primeira reunião para discussão sobre destruição e degradação ambiental aconteceu no ano de 1972 e nós conhecemos como Conferência de Estocolmo. Foi a primeira vez que os países industrializados do mundo foram discutir a questão da degradação ambiental e a necessidade pela busca de um desenvolvimento sustentável. Tá bom? Outra coisa importante da gente lembrar como característica e consequência do processo de Revolução Industrial é que aqui nasceu um grupo de trabalhadores específicos, que é o proletário. Gente, quero dizer uma coisa bem importante para vocês. Proletário é o trabalhador da indústria. Não existe proletário antes da Revolução Industrial, mas depois da Revolução Industrial, todo trabalhador é proletário, tá? Por exemplo, se você pega uma questão sobre feudalismo, Idade Média, lá na prova do Enem, você não pode dizer que o servo medieval era um proletário, tá? Porque ele não está vendendo força de trabalho em troca de dinheiro. Lá existia um outro modelo de produção. Mas a partir da Revolução Industrial, todo mundo vai ser proletário. Por exemplo, eu sou proletária, eu sou professora, tá? Eu vendo a minha força de trabalho, eu compartilho, eu vendo o pouco do conhecimento que eu consegui adquirir com os anos de estudo. Então, eu sou uma proletária, certo? Não é só quem trabalha na indústria, mas a partir da Revolução Industrial, todo trabalhador que vende sua força de trabalho é um proletário. Além do surgimento do proletário, nós vamos ter também o nascimento da burguesia industrial, que são os donos das fábricas, do capitalismo industrial, porque antes ele era comercial, era mercantilismo, e dos sindicatos, que são os grupos de trabalhadores que vão lutar pelos direitos trabalhistas na história do mundo industrializado. É muito importante a gente lembrar que quando a Revolução Industrial aconteceu, não existiam direitos trabalhistas. E os donos das fábricas exploravam os trabalhadores de acordo com sua vontade, certo? Não existia esse negócio de, eu vou te denunciar para o Ministério do Trabalho. Nem existia Ministério do Trabalho. Então, foi preciso que um grupo de trabalhadores se reunisse para iniciar um processo de reivindicação de melhores condições de vida e trabalho. É aí que surgem os sindicatos, para garantir os direitos das categorias trabalhistas, certo? Nesse período, como consequência da Revolução Industrial e também por causa dessa superexploração do trabalhador, nós vamos ter a ocorrência dos dois primeiros movimentos trabalhistas da história da humanidade. O primeiro deles é o ludismo, que é quando trabalhadores vão invadir as fábricas na Inglaterra durante a madrugada e vão quebrar as máquinas, achando que quebrando as máquinas acabaria a exploração trabalhista, certo? Mas isso não vai acontecer, porque o capitalista, que é o dono da fábrica, mesmo tendo prejuízo, ele tem dinheiro suficiente para repor as máquinas no dia seguinte, e a exploração continua acontecendo. O segundo movimento trabalhista que nós temos na história da Revolução Industrial é o cartismo.
quando os trabalhadores industrializados, naquele momento, da indústria, vão escrever cartas ao povo e ao parlamento para contar sua situação de exploração na Inglaterra no início do processo de Revolução Industrial. Também não deu certo. Por quê? Porque boa parte da população europeia naquele momento ainda era analfabeta. E os parlamentares eram os próprios burgueses donos das fábricas. Então eles não queriam, eles já sabiam da exploração. Eles não queriam garantir leis trabalhistas porque isso ia custar mais caro para a produção. É muito importante a gente lembrar também que aqui nós vamos ter o aumento da exploração dos trabalhadores, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e a redução do ganho salarial, tá? Lembrem que no início do processo de Revolução Industrial existiam duas mãos de obras que eram preferidas pelos capitalistas. A primeira delas era feminina. Por quê? Porque não era regulamentada. A segunda era infantil, porque as crianças tinham mãos pequenas e delicadas que serviam, inclusive, para consertar as máquinas quando elas quebravam, tá bom? Então, eles vão explorar a mão de obra feminina e infantil durante muito tempo nesse início de Revolução Industrial, até que os direitos trabalhistas vão proibir a mão de obra infantil e vão dar garantias às mulheres que entraram nessa produção. Muito cuidado, tá? A história das mulheres vai se modificar a partir da Revolução Industrial, porque elas vão ser inseridas no mercado de trabalho, certo? As conquistas de direitos políticos, econômicos e sociais vão acontecer a partir daqui, certo? O que mais que a gente precisa saber? Nesse momento, a Revolução Industrial ainda vai contribuir para o desenvolvimento da medicina, o avanço da medicina, e para o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Tá? A tecnologia vai permitir o avanço de estudos científicos sobre as doenças que estão aparecendo, sobre as grandes doenças que geraram epidemias e pandemias mundiais, certo? E aí a gente vai ter o desenvolvimento tanto da medicina quanto da indústria farmacêutica, até porque era preciso criar medicamentos para que esse trabalhador adoecesse menos. Porque um dia de falta dele, um dia de doença que ele tinha, era um dia menos de produção para a fábrica. Então, é uma preocupação capitalista o desenvolvimento da medicina e da indústria farmacêutica. Como uma das consequências mais importantes da história da Revolução Industrial, nós temos o nascimento das teorias sociais ou socialistas, tá? A gente, quando fala de teorias socialistas, a gente só pensa em socialismo científico, que a gente chama de marxismo. Apesar de ser a teoria mais importante, gente, existem outras teorias sociais que nasceram nesse mesmo momento. Aí alguém pode perguntar, professora, mas por que nasceram essas teorias sociais? Qual era a função dessas teorias socialistas quando elas apareceram? Gente, era reivindicar os direitos dos trabalhadores. Quando essas teorias apareceram, elas estavam tentando reduzir o processo de exploração dos trabalhadores no início da Revolução Industrial. Tá? É importante lembrar também que a Revolução Industrial começou no século XVIII, mas as teorias sociais só apareceram no século XIX. Tá? Elas são do século XIX. Tá bom? Nós temos o socialismo utópico, tá? Que era defendido por um rapaz chamado Charles Fourier. E o Charles Fourier tinha umas fábricas chamadas de falancérios, onde ele dividia igualmente todo o lucro da produção entre ele, que era o empresário, e o trabalhador que tinha produzido aqueles bens. Lembra que não deu certo. O socialismo utópico, ele tinha a ideia de divisão igualitária de toda a produção entre capitalista e trabalhador que produziu o bem. O problema é que capitalismo significa acúmulo de capital. Se o empresário não explora a mão de obra daquele trabalhador, ele não consegue acumular capital. Então, ele acaba perdendo para a concorrência. Outra teoria social ou socialista que a gente tem no século XIX é o socialismo anárquico, que mais para frente vira um movimento independente chamado de anarquismo. A principal liderança do anarquismo era um rapaz chamado Mikhail Bakunin e um amiguinho dele chamado Enrico Malatesta. Os dois defendiam o fim do Estado e o fim da propriedade privada, porque eles acreditavam que era a propriedade privada e o Estado que acabavam propiciando, permitindo que esse capitalista explorasse tanto a mão de obra dos trabalhadores. Outra teoria social que nós temos no século XIX
é a do socialismo cristão. Gente, essa teoria é criada pela Igreja Católica. É muito importante lembrar que as igrejas como um todo, elas também têm função social. E a Igreja Católica vai deixar claro a sua função social quando criar a teoria do socialismo cristão. Ela foi criada por um papa chamado Leão XIII, através de um documento religioso conhecido como Bula Rerum Novarum. Nesse documento, o papa vai criticar a teoria marxista, que era ateia, certo? Que negava a necessidade de uma religião cristã no mundo, e também vai criticar os abusos do capitalismo. Ela não dá uma sugestão de como é que a sociedade deveria seguir para explorar menos, ela só fazia críticas, tanto à teoria do socialismo científico, quanto à grande exploração capitalista que existia naquele momento. E por último, como a teoria mais importante, nós temos o socialismo científico, tá? Que é o que mais cai na prova do Enem também, que nós chamamos a grosso modo de marxismo. Mas marxismo é excludente, porque essa teoria não foi criada só pelo Marx. Existia um outro teórico junto com ele, chamado de Friedrich Engels, que escreveu grandes obras também na defesa desse socialismo científico. O socialismo científico vai propor para a gente uma nova sociedade. Primeiro, a gente ia passar por uma fase chamada de socialismo, onde o Estado seria dono de tudo, de todos os meios de produção, e todos nós seríamos funcionários do Estado. Depois que nós passássemos por essa fase de organização, nós evoluiríamos para um plano ideal de sociedade, chamado de comunismo, onde não existiria mais o Estado, tá? Comunismo significa estado de comuna, onde todos viviam de maneira comum e igualitária, sem controle de Estado, sem propriedade privada, certo? Em uma organização, como por exemplo nas cooperativas. Existem indústrias, que são as cooperativas, onde todo mundo é dono, todo mundo trabalha e todo mundo divide igualmente a produção. O plano ideal da sociedade comunista, criado por Karl Marx e Friedrich Engels, era esse, que nós passaríamos por uma fase de desenvolvimento, que era o socialismo, para nos organizarmos, onde o Estado seria dono de tudo, onde nós seríamos todos funcionários do Estado, para depois dessa organização nós evoluirmos para um plano ideal de sociedade, que seria o comunismo, onde viveríamos todos em estado de comuna, igualmente, produzindo e dividindo toda a produção de acordo com a necessidade de cada grupo social. Dentro dessa teoria, nós temos três conceitos muito importantes. O conceito de mais-valia, que segundo Karl Marx e o Friedrich Engels é aquele trabalho que não é pago para o trabalhador, tá? Um exemplo clássico que a gente tem é o da fábrica de sapatos. Um trabalhador no início da Revolução Industrial, ele produzia 10 pares de sapato por dia. Mas quando ele ia receber no final do mês, ele recebia o equivalente a 2 pares de sapato. Tudo que ele trabalhou e não recebeu é a mais-valia. Nessa sociedade que o Karl Marx e o Friedrich Engels vão propor, não vai existir mais a mais-valia, porque a mais-valia é o que gera a exploração do trabalhador. Segundo Karl Marx e o Friedrich Engels, a mais-valia é o que gera o acúmulo de capital para o empresário, tá? É o lucro que fica para a empresa. Karl Marx e Friedrich Engels ainda vão dizer que toda a história da humanidade até o século XIX tinha sido contada através da luta de classes, que eles vão chamar isso de materialismo histórico dialético, que em todas as sociedades o trabalhador era explorado sempre por aquele que tinha o domínio dos meios de produção, tá? E eles vão propor, com a teoria do socialismo científico, uma modificação dessa história contada através do materialismo histórico dialético. E eles vão dizer que é fundamental para os trabalhadores, para que eles possam evoluir para essa sociedade ideal, ter consciência de classe, saber que eles são explorados, que eles fazem parte do enriquecimento do empresariado e tudo mais. Pessoal, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!